Fala, meu povo! Como vocês estão? Estamos aqui hoje no primeiro episódio do Fala Mais Faz, o meu podcast, o seu podcast, e a primeira temporada vai ser sobre sexualidade. Para quem não me conhece ainda, eu sou Vitor Maga, ou mais conhecido como Maga somente. Sou médico ginecologista e trabalho com sexualidade. Professor também, e hoje aqui convidei um cara para conversar com a gente, um convidado muito especial. Estou muito feliz que ele está aqui, certo? Ele também trabalha com sexualidade, também é médico, psiquiatra. Ele é escritor, tem vários livros, principalmente para o público mais jovem. Ele é palestrante também, já foi consultor de políticas públicas. E ele é ex-VJ da MTV, a nossa eterna e querida do coração MTV, Dr. Jairo Bauer. Seja bem-vindo. E aí, Vitor, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês estão assistindo. E para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, muito legal estar aqui com você para falar de um tema que é super importante, né? Sexualidade. Eu tô muito feliz de você estar aqui, juro. Obrigado de ter aceitado esse convite. Eu soube que tudo que você aprendeu de sexo foi comigo, Vitor. Com certeza absoluta. Na verdade, eu vou já contextualizar, né? Teoricamente, né? Teoricamente, exato. Lá atrás, né, o Jairo sempre foi uma grande referência. Sempre foi uma referência pra mim. Porque você trazia sexualidade de uma forma tranquila, leve, um tema que é tabu. E acho que eu sempre tive facilidade. Quando eu entrei na faculdade de medicina e tudo mais, aquilo pra mim era claro. Então, com certeza, hoje, o meu trabalho é também fruto do seu trabalho. Você conseguiu aí, ó, plantar uma semente em alguém que acredita nessa comunicação tranquila, leve e com o público jovem, que eu trabalho bastante também. E te explicando um pouco também o contexto do nome do nosso podcast, né? Fala Mais Faz. Estudos recentes têm mostrado justamente que a nova geração, a geração Z, é a geração que mais fala sobre sexo, que tem mais acesso a conteúdo de sexo, mas que talvez seja que tenha a menor prática sexual. Mas eu tenho desconfiado que isso é um fenômeno que tem abrangido outras camadas também da sociedade, talvez toda a nossa sociedade. Então acho que esse nosso papo começa por aí, né? Você que tem uma experiência, Jairo, você tem sentido isso? Que esses estudos que têm mostrado esse padrão, é o que você vê nos seus estudos, na sua prática clínica? Então, Vitor, eu escrevo, falo, e respondo dúvidas sobre sexualidade já há quase 30 anos, né? A gente começou no Folhetim, na Folha de São Paulo, em 1993. Eu lembro disso, que eu estava saindo da residência. E daí, de lá para cá, a gente se manteve de alguma forma falando com jovens, basicamente com jovens, né, sobre sexualidade na mídia, né? E a gente foi se adaptando às novas mídias, né? O que eu percebo em relação a essa tua pergunta, Vitor, e algumas pesquisas mostram pra gente, né? Eu não sei se a gente tem alguma pesquisa no Brasil que vai nesse sentido, mas as pesquisas que a gente vê do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, elas mostram exatamente isso que você está falando, né? A gente tem um contato precoce com questões de sexualidade, né? Eu acho que a geração que mais consome conteúdo erótico pornográfico nas redes sociais, na internet, é a que consome mais, começa a consumir mais cedo, mas é a geração que, do ponto de vista prático, faz menos, né? Então, é quase como se o jogo, a interação com a tela ou outras modalidades de interação via tela ocupassem um espaço mais importante do que o ato em si, sabe? Então, O caminho mudou, né? Parece que aquela lógica que a gente tinha de que as pessoas consumiam um pouco de pornografia e depois tentavam viver isso na vida do mundo real, digamos assim, parece que o caminho mudou, né? Ou usavam a pornografia até para apimentar uma relação que já estava rolando. Mas eu acho que é isso que você está falando, né? De alguma forma, assim, é tão fácil o acesso ao conteúdo erótico pornográfico, é tão simples, né? É tão rápido, é tão fácil também para eles mais jovens burlarem eventuais controles de idade ou de restrição, enfim, eles conseguem, né, achar o que eles estão procurando, né? Então, de fato, eles ficam muito nesse consumo, né? A gente recebe um monte de dúvidas de jovens que já, né, consomem pornografia desde cedo e que ficam com muito medo de começar a vida real, né? Porque tem medo de não conseguir reproduzir na prática aquilo que eles veem ali, né? Eles têm uma distorção, uma percepção distorcida do que do que são os primeiros encontros sexuais. Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto é que o barato de ficar ali na interação, na rede social, no aplicativo de encontro é tão grande, né? Que eles passam, às vezes, mais tempo nisso do que realmente viabilizando.
Então não é incomum que eles passem, às vezes, final de semana, tardes ali nos aplicativos, criando situações hipotéticas que eles, né, não resolvem, né? Eles ficam só nesse momento. E esse momento é o suficiente para eles terem prazer, né? E isso preenche esse espaço do erótico deles, né? Então a gente vê isso já de uma forma bastante importante no mundo ocidental e no Japão também, a gente tem alguns estudos de lá. E no Brasil, eu acho também que a gente deve estar vivenciando um fenômeno muito parecido. Só que eu não sei se a gente já consegue quantificar isso. Tem alguma pesquisa que quantifique, eu né? também não achei nada muito, muito robusto que demonstrasse isso, né? Mas acho que é uma oportunidade, provavelmente nos próximos anos, acho que os grupos de pesquisa já devem estar se movimentando para isso, né? Há alguns anos, quando a gente fez alguns trabalhos, Vitor, a gente percebeu assim, que quanto mais cedo eles entravam em contato com as redes sociais, né, e com os aplicativos de encontro, em teoria, eles começavam também mais cedo a vida sexual. Mas isso são trabalhos de 10, 15 anos atrás, e muda muito, né? Nesse mundo digital muda muito. Mas eu acho que eles fazem menos e assistem mais. Eu também tenho essa sensação. Trabalho muito com adolescente também, né? Tenho um ambulatório de ginecologia de adolescentes e acabo fazendo uns trabalhos de educação em saúde em escola e tudo mais. E eu tive uma experiência, acho que faz uns 2 meses, que a gente foi num grupo, numa escola estadual aqui de São Paulo, e fez uma roda de conversa, usou aquela estratégia de grupo focal, então a gente trouxe algumas perguntas, alguns elementos centrais para gerar uma discussão. Alunos de 14 anos. E foi muito legal essa discussão, porque eu senti uma mudança muito grande de visão, de como eles enxergam a sexualidade. Então, são 2 mundos. Um mundo é esse que a gente está comentando, que consome muito pornografia, e eu vi também muitos deles falando uma aversão total à pornografia, à masturbação, e colocando a sexualidade num plano muito de um dia, quando eu for um adulto, eu vou ter um espaço para isso, e até quase que uma negação do processo de sexualidade, né? Não sobre prática sexual em si, sobre coito, mas até a própria sexualidade dava para perceber que alguns estavam bem desconfortáveis. Eles tinham 14 anos, que a gente sabe que é uma fase que eles conversam muito sobre isso. Então, eu vejo essa mudança de perfil também. Enquanto a gente tem alguns consumindo muita pornografia, a gente vê um movimento forte crescendo e eles tinham discursos muito bem estabelecidos. E alguns comparavam a masturbação a você pode ficar viciado, como se fosse o mesmo efeito da cocaína. E dava pra ver que eu consegui entender o que eles estavam querendo dizer, mas dá pra ver que existe uma corrente. Eu acho que eles consomem isso também na internet, né? Uma corrente que eles usavam a dopamina, e eu falava, olha, tem algumas coisas que vocês estão falando que não é bem assim. E daí tentei construir com eles. Mas eu senti muito esse contraste. Você tem visto isso? Deles falarem sobre vício de masturbação e pornografia de uma forma exagerada, como se aquilo fosse muito errado? Tenho sim. Eu acho que não é, tipo, uma corrente majoritária, assim, né? A impressão que eu tenho é que a maior parte está nesse universo de consumir erotismo, pornografia e ficar só nisso, ou de ficar muito tempo em redes sociais e em aplicativos, trocando mensagens, trocando likes, nudes, muitas vezes. Até às vezes abrindo câmera, né, para fazer, né, ter um espaço de tempo, né, com essa questão do jogo erótico, assim, mas via digital, né? Telesexo. Um telesexo, sei lá, um Skype sexo. Um sex web. Alguma coisa do tipo, né? Então tem essa turma, e que eu acho que talvez seja uma turma que parta menos pro sexo real, concreto, né, como a gente estava falando. E tem uma corrente, eu acho que é minoritária, né, mas existe sim, que eles namoram com esse movimento do NoFap, né? O NoFap é essa coisa do não à masturbação, porque com isso eu economizo a minha libido, a minha energia. Quando eu for fazer sexo, eu vou ter um desempenho muito melhor, eu vou ficar menos cansado no dia a dia, não tem risco de eu me viciar. Então, mais focado, mais produtivo, eu conseguir atingir os meus objetivos, alcançar tudo aquilo que eu quero, dos meus sonhos. E para um adolescente é muito intenso esse discurso deles, né? Eles são muito radicais, eles tendem a ser radicais com algumas decisões e algumas posturas. Acho que até por conta da inexperiência, né? Não tem aquela atenuação de comportamentos, né? Eles partem muitas vezes para um comportamento mais radical. Então tem essa história do NoFap,
E a gente recebe muitas dúvidas de vez em quando de jovens que falam, eu me masturbava tal. E aí eu comecei a achar que eu estava fazendo muito, comecei a achar que eu estava indo mal na escola, comecei a achar que eu não estava mais jogando bola com os meus amigos, então resolvi radicalizar, agora só vou fazer sexo quando eu casar. Ou quando eu tiver uma parceira mais fixa, quando eu for mais velho. Aí eu falo, peraí, né? Será que essa é uma decisão sustentável no longo prazo? Será que você não vai se frustrar com a tua dificuldade de se comprometer com isso que você está tendo como objetivo, né? Que tal uma modulação, que tal uma moderação? Que acho que com o adolescente tem muito isso, né? É tentar fazer com que eles fiquem no universo da moderação, do mais razoável, né? Que tenham nuances, né? Os comportamentos. Que muitas vezes eles partem para os comportamentos assim, mais, né? Mais extremos, né? 8 ou 80. Não tem muito 40, né? Então, eu acho que com eles, acho que ou de vez em quando tudo bem ser 80, e de vez em quando tudo bem ser 8, mas talvez a média, né? Talvez seja mais legal ficar mais perto da média e tal. Então, é um pouco por aí. Mas tem sim, tem essa corrente sim. E eu acho, Vitor, eu vou arriscar te falar o seguinte, que esse é um movimento que também veio atrelado um pouco a essa onda de conservadorismo que a gente assistiu nos últimos anos, né? Eu não sei a tua percepção, mas lá nos idos de 2000, a gente está falando há quase 20 anos, a gente participou de um projeto muito grande que tinha aqui na Secretaria de Estado da Educação, aqui de São Paulo, de 2 projetos, né, que trabalhavam basicamente sexualidade e prevenção. Prevenção também se ensina e ação preventiva. Um tinha um vínculo com o Ministério da Educação, um tinha um financiamento do Banco Mundial, mas eram programas bem capilarizados que atendiam toda a rede, né? Na época, a gente tinha quase 5.000 escolas estaduais aqui em São Paulo, era muito grande. Esse tipo de projeto, essa coisa em escala maior, sumiu, né? Não sumiu só no último governo, já vinha sumindo porque você tinha menos investimento, eu acho que HIV, as ISTs, mesmo a questão da gestação indesejada, passou a ocupar menos espaço do que ocupava nos anos 80, 90, né? Começo dos anos 2000. A gente tem menos investimento nisso, né? Então as redes diminuíram, as escolas particulares também diminuíram seus projetos. E aí, nesses últimos anos, acho que por conta das radicalizações, do conservadorismo e tal, muita gente evitou tocar no assunto, né? Porque achava que era, né, qualquer coisa que você podia estar falando, você podia estar indo para um lado ou para o outro, né? Então, teve essa mistura, né, dessa questão da educação e sexualidade com direita, esquerda, com um discurso assim ou assado, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Deus, né? Então, com isso, a gente tem um sumiço, né, desses programas de educação em sexualidade da maior parte das redes e das escolas. E aí fica um vácuo, né? Porque isso pode ser muito problemático, né? Porque se a escola não tem de forma estruturada, institucionalizado, falar de educação sexual, esse adolescente, ele vai consumir. E daí a gente volta para o primeiro ponto que a gente tinha falado. O quanto eles têm consumido da internet. E a internet, a gente sabe que tá difícil ser regulamentado o que deve ser dito ou o que não deve, ou então quem acessa e quem não acessa, e eles conseguem burlar tudo isso. E eu sinto isso, como existe uma pobreza de profissionais realmente que estão dialogando com o adolescente, acaba acontecendo que eles consomem qualquer tipo de conteúdo sem filtro. E na adolescência, devido à dificuldade crítica que eles têm de fazer uma curadoria ali de essa pessoa é legal, é uma referência, eu devo seguir, essa daqui, nossa, não sabe o que está dizendo, não é um profissional técnico gabaritado para isso. Como eles não têm essa curadoria, eu sinto que a gente fica numa zona assim muito perigosa, porque a instituição que talvez deveria ter essa responsabilidade de mostrar a educação sexual para prevenir até uma série de problemas que a gente tem, não está fazendo, e eles acabam buscando isso de forma que desestruturada, né? E acho que aí a gente aumenta esse foco deles de ficar vivendo essa fantasia, porque muitas vezes está no campo do proibido, e o sexo vai criando essa construção de que é uma coisa escusa, que eu falo só entre os amigos, mas isso não é falado de forma pública. E isso eu sinto que talvez, vou me arriscar a dizer que talvez também diminua a capacidade deles de se sentirem prontos. Você comentou isso, né? Eles ficam sempre com muita dúvida e não é nem pronto para uma relação sexual, é pronto para começar a desenvolver a sexualidade, de ter contato com pessoas. A gente que trabalha com sexualidade muitas vezes fala até para os grupos de pais, né? A gente não fala só sobre coito, a gente também fala sobre afeto, porque até acontecer uma relação sexual, existe uma construção social para isso. Né? Ninguém fala, nossa, hoje eu tô com vontade de transar.
Hoje em dia já dá, com aplicativo e tudo mais. Mas para o adolescente que não tem essa confiança, essa estrutura, esse conhecimento, o caminho não costuma ser esse. E eu sinto essa pobreza. Eu acho que você que trabalha há bastante tempo com isso deve ter percebido esse intensificado, né? Que a gente não fala de afeto com eles. É, eu tenho a sensação, assim, os programas de educação em sexualidade que a gente teve no Brasil, que a gente tinha no Brasil, e até os que restaram, né? Os poucos que restaram, eles ainda continuam pecando nesse sentido, né? Eles focam na biologia e eles focam, né, na prevenção de ISTs e de gravidez indesejada. Eles ficam muito no campo do proibido, no campo da doença, no campo do limite, né? E eles falam um pouco, né? Nos anos 90 e 2000, eu acho que eles falavam menos ainda, né, dessa questão de afetos, de emoção. Eram modelos de discussão em sexualidade construídos em cima de uma estrutura que era muito definida na sociedade, não binária, Heteronormativa. heteronormativa, né? Então, totalmente cisgênero, não tinha espaço, né? E a gente tem nesses últimos anos uma mudança importante, né? Então, assim, quem era LGBT, por exemplo, não encontrava muito espaço, né, para falar das suas questões, para viver a sua sexualidade, tinha que olhar por espelho para entender o que estava falando e como isso refletia na sua vida. Não se falava de preconceito, de discriminação, de determinante social e cultural na questão da sexualidade. Então, acho que a gente ficava muito nesse campo da biologia e só, né? E da prevenção de doenças e de gravidez. 20 anos depois, você fala assim, opa, então a gente evoluiu. Mas os poucos que existem continuam focando nessas questões, porque é difícil mesmo, né? Assim, é difícil você preparar os profissionais para falar disso, é difícil a escola garantir esse espaço, né? E aí nesse vácuo, né, fica muito fácil o cara se impactar ou influenciar pelo que ele vê nas redes. Então, hoje, né, então se nos anos 90, 2000, a gente falava de educação em sexualidade, de educação para a questão de álcool, cigarro e drogas, hoje acho que uma discussão super importante, que não dá para ficar dissociada da discussão de sexualidade, é a questão da educação digital, né? A gente tem que ajudar eles a entender o impacto que o uso das telas pode ter na vida deles, do ponto de vista de saúde física, de saúde mental e emocional, de saúde sexual, como que esse uso das telas faz, de alguma maneira, como que eles constroem as relações deles em cima dessa questão do uso das telas. Então, acho que tem que caminhar junto, né, para que eles possam fazer isso melhor. Agora, todo mundo está falhando, né? Os pais estão falhando. Eu ia falar isso. A grande dificuldade é que talvez os pais, a gente vê isso, proíbe, aquele método também bem antigo de educação, de proíbe, daí proíbe as telas e tudo mais. Mas daí o próprio exemplo que o pai tá dando, né? O grande problema nos relacionamentos tem isso. Ele só fica no celular, não olha pra mim. Então, se os pais também estão fazendo isso, eles também não tiveram educação digital, eles não sabem como controlar esse vício de ficar rolando tela e imerso naquele conteúdo. Os filhos, eles estão espelhando isso. A criança novinha, no restaurante a gente precisa conversar, então dá uma tela. E não é julgando o pai que faz isso não, porque às vezes realmente é difícil controlar uma criança pequena e aí ela vai crescendo, e o adolescente também. Antes o adolescente ele não queria socializar e ele ia fazer outra coisa. Sim. Agora ele consegue estar com os amigos. Sim. Ele já não queria antes socializar com os adultos, né? E hoje em dia ele tem os amigos no celular. Você sente isso também? Eu sinto. E eu acho que é isso mesmo, assim, os pais estão falhando em educação digital e em educação sexual também. Essa é uma geração, pensa, a geração que tem filhos adolescentes hoje é uma geração que tem seus 40, 45 anos. Então, é uma geração que foi muito mais exposta a questões de discussão de sexualidade por conta de HIV, de discussões que eram muito importantes nos anos 80, nos anos 90. Então, é uma geração que, em teoria, deveria estar, né, mais antenada com a importância de falar sobre sexualidade, falar sobre o digital com os filhos. Pouca gente faz isso, né? Porque tem medo, porque não tem tempo, porque não tem paciência, porque não sabe como vai fazer. Aí delega mais ou menos para as escolas, que não conseguem estruturar isso, não tem espaço para isso, não tem, às vezes, profissional que está, de alguma forma, tranquilo para poder fazer isso.
Se a escola E às vezes não faz... tem permissão. Não tem permissão, né? A escola faz, os pais criticam porque fez, mas também eles não... Aí você faz reunião com a escola. E aí você chama os pais e tal. Os pais que vêm são os pais que não precisavam estar lá, que já fazem isso, né? Agora, os pais que reclamam, os pais que apontam, os pais que criticam, são os pais que também não têm muitas vezes, não dedicam esse espaço de tempo para poder discutir com a escola, construir com a escola, né? Como que vai ser esse trabalho. E aí, nesse vácuo, acontece isso mesmo que a gente está falando. Eles aprendem na internet e eles têm, às vezes, essa dificuldade que você colocou tão bem, Vitor, essa coisa da intimização, né? Essa dificuldade... Tem uns trabalhos de uso de tecnologia muito legais que eles mostram assim, que quanto mais tempo de tela você usa, maior dificuldade você tem de decodificar emoções no outro, né? E você perde social skills, né? Habilidades sociais para poder interagir com o outro. Então você pega um adolescente ou uma adolescente que já tem as suas dificuldades naturais, da idade, inseguranças, autoestima, aquelas questões todas que a gente sempre fala, que está com a habilidade social impactada, em parte por conta da pandemia, né? Em parte por conta de uso de telas, né? Isso, né, no universo de questões de insegurança e autoestima que já estão rolando ali, que tem dificuldade de entender o que o outro está expressando, olhando para a pessoa, não consegue decodificar essas emoções. E aí, assim, tem até um trabalho interessante que mostra especificamente o uso de emoticons e a expressão e a captação de expressão de emoções. Legal. Quanto mais eu uso os emoticons para exprimir as minhas emoções, mais dificuldade eu tenho de falar das minhas emoções e de captar essas emoções no outro, né? Então, é curioso isso, né? Quer dizer, é uma geração que está, de alguma forma, sendo formada, né, com as telas, né? Cada vez mais nós somos homens-máquinas, né? A gente não consegue se desgrudar. Olha eu aqui, ó, eu tô, né? Tenho a minha pauta aqui e é isso, a gente tá o tempo inteiro. E aí, com eles, como que faz, né? Então, acho que a gente tem que dar mais espaço para eles entenderem o impacto que as redes, né, e as telas têm na vida deles e que eles possam treinar melhor, né, essas emoções, essas vibrações, a interpretação do que está acontecendo no mundo. Você não acha, Vitor? Por exemplo, a gente vem de episódios recentes de violência nas escolas, né? Eu acho que muitas vezes também a gente tem uma dificuldade desse jovem de interpretar, de dissociar o que rola no game, o que rola num grupo fechado de internet, em que ele quer construir uma imagem distinta, ele quer né, ter uma coisa mais heróica, uma coisa de reconhecimento. Ele tem uma dificuldade de dissociar o que está acontecendo ali com o que está acontecendo no mundo aqui fora, né? Eu tenho 2 pontos disso que você colocou, Jairo, perfeitamente. O primeiro é isso desse heroísmo e dessa dificuldade de dissociar uma coisa da outra. O que é o mundo real e o que é o mundo virtual. A partir do momento que esse adolescente passa a maior parte do tempo dele no mundo virtual e as relações dele são construídas a partir do virtual, o modelo de comunicação também que ele usa, então a forma que ele usa para se comunicar, ele começa a projetar. O que isso tem a ver? Os haters, por exemplo. A gente não foi educado digitalmente. Então uma pessoa ela tem total capacidade de ir lá, né? Eles vão lá na nossa página e daí faz um comentário, né? Quanta besteira, nunca vi, né? E daí para baixo. E pessoalmente, dificilmente essa pessoa faria isso. Dificilmente uma pessoa vem na sua cara e faz isso. Então, não teve educação digital. E pro adolescente, só que um adulto, ele consegue fazer essa leitura, provavelmente, de que ele, na minha opinião, ele não deveria fazer o que ele faz no mundo digital, né? Mas eles fazem isso. Então, um adulto... Alguns, né? Alguns. Agora, o adolescente, pode ser que ele não tenha essa capacidade. Então, ele está acostumado a xingar. Muitos usam um avatar, então eles também não usam a própria imagem. O que eu acho que existe uma dissociação da própria corporalidade. A relação que o indivíduo tem com o próprio corpo também vai ficando dissociada, porque ele está acostumado a usar sempre imagens, avatares, animes, outros personagens, uma tela preta, enfim, eles usam um monte de coisa. E isso ele começa a produzir. Então, esses episódios trágicos que a gente tem, muitas vezes, de um comportamento agressivo, será que isso também não tem a ver com a forma como eles estão sendo educados digitalmente? É o personagem, né? Você vê, por exemplo, não sei se você viu a série lá, o The Last of Us, né? Sim. Que é um derivado, um spin-off de um game, né? Quer dizer, e assim,
ali você tem uma menina de 15 anos, 16 anos, não sei quantos anos ela tem, né? E ela sai dando tiro, matando todo mundo e curtindo aquele barato de matar as pessoas que são infectadas pelo fungo, né? O Cordyceps, né? Cordyceps. E daí, assim, a hora que eu pego, coloco uma máscara, coloco uma balaclava, coloco uma roupa que lembra militar, um coturno, pego uma arma, eu personifiquei, né, o cara do jogo, do game, do grupo, que pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, bora lá, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa, né, que é muito importante, né? Que a gente estava falando de sexualidade, a gente já mudou para comportamento e falando de violência, mas que as coisas se relacionam, Com né? certeza. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante desse cara entender, né? Qual que é a influência que o digital pode estar tendo na vida dele? Opa, qual que é o ponto de corte, né? Como que eu diferencio, né? Como que eu traduzo para a vida fora das telas o que está acontecendo para as telas? Se você fala em vida real e vida virtual para eles, eles olham para você e falam assim, como assim? É a mesma vida para eles, né? Tela é real, né? E aí, assim, você traz eles para cá e você fala assim, escuta, mas tem coisa que você faz ali que você não pode fazer aqui, né? Tem coisa que você não pode fazer nem aqui, nem ali, né? Você tem que entender teus limites, você tem que entender os teus impactos, você tem que entender que o que é crime aqui fora da tela também é crime na tela, né? E você tem coisa que você faz ali, em um jogo, num universo lúdico, que não dá para transferir para cá, né? E esses limites sexuais também. Também. Às vezes quem tá assistindo pode falar assim, mas o que tem a ver? Comportamento, violência e sexualidade. Tudo a ver, porque a partir do momento que eles começam a exercer a sexualidade no mundo virtual, no digital, os problemas de violência sexual também acontecem aí. Uhum. Daí eu falo com lugar de fala disso, que eu trabalho com um ambulatório de atendimento à vítima de violência sexual, crianças e adolescentes. E a gente tem 2 perfis. A gente tem um perfil que ainda é o mais prevalente, que chega no nosso ambulatório, que é daquela história clássica que a gente sabe, que grande parte é por são familiares, que são os agressores, é um abuso crônico e tudo mais. Mas a gente vê já esse novo perfil, que foram crianças e adolescentes, que foram fisgados, né, por esses agressores sexuais, que estão no mundo digital. Uhum. E daí é aí que a pessoa tem que fazer essa sacada de falar, tem tudo a ver. A gente está falando de comportamento, educação digital e violência, e a sexualidade está toda envolvida. Porque a prática da sexualidade deles está através disso. Uhum. Então, quando fica um avatar e outro avatar, um mandando foto pro outro, no fundo, você não sabe quem tá do outro lado. Uhum. Né? A quantidade de catfish que a gente tem, que são essas pessoas que fingem ser, a gente tem vários predadores sexuais que estão na internet conseguindo fazer esse tipo de captação. E daí o adolescente marca um encontro, vai no encontro às cegas e descobre que, na verdade, ele estava conversando com um adulto, que às vezes nem é do gênero que ele tinha conversado. E uma terceira situação, além dessas duas que você trouxe, assim, jovens, né, que assistem conteúdos eróticos, pornográficos, ou compram conteúdos específicos em OnlyFans e coisas da vida, né, ou entram, né, em grupos de redes sociais, né, mais ocultos, mas que são grupos que claramente está presente uma questão de violência sexual, vão para uma festa de 14, 15 anos de idade, bebem, enchem a cara, porque tem álcool disponível na casa dos pais que saíram para deixar eles à vontade para a festa, e cerca uma menina de 4 minutos, 5 minutos, cerca uma menina de 15, 16 anos, que tá meio embriagada, sem condições de assumir ou de poder decidir o que ela tá fazendo, e praticam algum tipo de violência sexual, né, contra essa menina, contra esse menino, enfim. Essas coisas acontecem, né? A gente também, imagino que vocês também estejam encontrando isso no ambulatório. Mas também é uma outra modalidade que começa a chamar atenção, né? Quer dizer, o quanto que também essa violência que começa na rede, assim, se eu não entendo isso, né, eu trago ela para fora também, né? E eu faço uma provocação em relação a isso, de quem é essa pessoa que a gente está falando. Porque a gente está aqui num primeiro momento falando de adolescentes. Mas você sabe que tem alguns estudos que propõem que a adolescência atualmente vá provavelmente até os 24 ou 25 anos não completos ali, por conta de que o lobo frontal só termina de se desenvolver mais pra frente, que é o lobo que justamente dá decisão. Então, se você tomou decisões muito equivocadas até os 25, talvez seja também porque você não tem maturidade biológica ainda, física, cerebral, para poder ter tomado aquela decisão. Então tem alguns estudiosos que defendem que a gente deveria ter estendido, né? Não só mais até os 19
os 20 não completos, como a OMS diz, deveria estender isso. E quando a gente estende isso, então, tudo isso que a gente conversou até agora entra no mundo universitário. Porque se a gente tem esse jovem dos seus 20 e poucos anos, antes dos 25, antes dos 30, que a gente percebe cada vez mais essa imaturidade do desenvolvimento, a gente tem o fenômeno da adolescência estendida, né? Principalmente as meninas têm menstruado cada vez mais cedo, e aí todo mundo amadurece cada vez mais tarde. Esses mesmos fenômenos que a gente está descrevendo aqui, eles vão acontecer no mundo universitário, e aí se a gente for falar da presença de álcool e drogas, é uma mudança expressiva do que existe na adolescência para a maior parte, independente do nível social, e do que você encontra no mundo universitário. Uhum. E aí a gente tem um problema que só se estende, né? Sem dúvida. Isso acontece de fato, né? E além dessa imaturidade, vamos chamar assim, biológica, eu acho que existe uma imaturidade, às vezes, emocional mesmo, condicionada à dependência que esses jovens têm da família, né? No Brasil, diferente de outros países, e aí com a situação econômica, eu acho que isso ficou ainda mais comum, não é de todo incomum, né? Que o jovem saia de casa assim, né? Terminou a faculdade, continua em casa, começou a trabalhar, continua em casa, né? Ou vai estudar e o pai continua bancando, porque hoje em dia, para você se bancar na cidade onde você faz faculdade, às vezes. Pois é. Então, assim, ele acaba tendo uma dependência muito maior da estrutura dos pais. Isso acho que dificulta, de alguma forma, esse amadurecimento psíquico também, além das questões biológicas. E aí ele é um adolescente, né, com mais liberdades, vamos chamar assim, né? Porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais autonomia, ele pode beber, ele pode consumir drogas. Recentemente eu fui fazer uma pós fora do país e parte das nossas aulas eram com as pessoas que estavam na graduação, né, de alguns cursos lá da universidade, né? No caso foi na Inglaterra. E eu lembro que a gente teve uma semana de aquecimento, né? Em que você interage com as outras pessoas, tem uma série de eventos, palestras e tal. E a primeira, assim, tipo, acho que na primeira hora dessa semana de aquecimento foi isso, assim, beber é igual a não consentir, né? Então, assim, e a faculdade ia ser absolutamente, a universidade ia ser absolutamente intolerante com qualquer episódio de violência sexual ou não, condicionada por consumo de bebida, ou enfim, qualquer coisa que acontecesse enquanto os alunos estavam lá dentro. Era igual a expulsão, né? Então isso era muito claro, assim. Eu tô falando das maiores universidades do mundo que deixou isso muito claro ali, né? No dia zero de aula. Então, assim, e é um conceito que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? E mesmo as semanas de recepção aos calouros hoje, que volta e meia a gente tem, né, uma notícia de um assunto, né, de violência sexual ou de violência física e tal, em que, em geral, está presente a questão do consumo de álcool, né? Então, é um assunto que é muito importante da gente falar também, né? E isso que você disse é absolutamente verdadeiro. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, que a gente está falando aqui, que a gente está falando para adolescente, acho que vale para esse universitário, né? Vamos chamar assim de adultos jovens, e vale para os adultos também, né? Porque esses processos todos, né? Eles não interrompem, eles continuam se reproduzindo ao longo da vida. Pois e o cara mais velho também está nas telas, tem gente que ficou muito mais nas telas com pandemia, então a gente percebe que, obviamente que na adolescência isso é mais agudo por conta das inexperiências, né? Dessas radicalizações que a gente comentou aqui, em função da própria idade e tal. Mas na vida adulta também esses fenômenos podem acontecer, né? Você comentou da pandemia, então vamos falar da epidemia da falta de libido. Porque eu não sei se você tem percebido isso. Eu recebo no consultório, às vezes, vários pacientes que falam assim: nossa, doutor, eu não tenho vontade, né? Não tenho vontade mais de ter relação. E num primeiro momento, eu sou ginecologista, atendo muito mulher cis, heterossexual, né? Tem um público também de lésbicas, atendo população trans também, mas o consultório ainda predominantemente é esse. E aí, você pode tentar olhar e falar assim: mas isso é uma coisa que a gente vê recorrente na história da sexualidade das mulheres, às vezes essa falta de libido e tudo mais. Mas o que a gente tem percebido nos últimos tempos é que isso não fica mais só para a população de mulheres cis. A gente vê os homens cis também trazendo essa demanda para o consultório. Olha, eu não tenho libido. Você tem presenciado isso?
Tenho visto um pouco isso O também. pessoal manda pergunta pra você, né? Já vi você Manda. respondendo. Manda algumas perguntas, sim. E tem alguns estudos, né, que mostram isso, assim, em alguns países, por exemplo, se você ranqueia coisas bacanas para fazer em casa, sexo não é a primeira opção, né? Então, assim, assistir jogo de futebol, ver a novela, né, ficar nas redes sociais, e aí lá, quarta, quinta posição, sexo, né? E aí é um fenômeno curioso que eu acho que, assim, eu acho que talvez tenha sido intensificado com a questão da pandemia, as pessoas mais tempo em casa, as pessoas convivendo mais tempo, né? Os desafios da vida a dois ali, o tempo todo dentro de casa, né? Então, acho que isso é um motivo importante. E eu acho que as próprias questões globais hoje, né? A crise econômica aqui não é uma coisa só daqui, está acontecendo em vários países, desemprego, as inseguranças por conta de violência, de guerra, de medo, tudo isso também impacta, né, a questão da libido. Eu acho que tem também uma construção peculiar, né, que as pessoas acham que também vontade de fazer sexo tem que brotar, né, da gente como Espontaneamente, como um fogo que arde, não é ferida que dói, não é essa paixão Pois é. voluptuosa. Não necessariamente é desse jeito, né? Então, às vezes, você precisa criar uma situação ou procurar, né, um disparador ou alguns disparadores para esse comportamento. Então, não é porque você tá, né, com a tua parceira, o teu parceiro do teu lado assistindo uma série que do nada um vai olhar pra cara do outro e falar assim, vamos lá. Até pode acontecer. Pode acontecer, mas com o passar do tempo, às vezes é menos recorrente isso, né? E aí então tem que ter um movimento, né, para isso, né? Lembrar que desejo, assim, não é igual para todo mundo, né? Eu posso querer todos os dias, minha parceira pode querer uma vez por semana, e a gente vai ter que chegar a um meio termo, tem gente que vai querer uma vez por mês. Então, é importante que a gente entenda isso e que, assim, muda ao longo da vida, né? Muda com a idade, mas muda também, né, de acordo com o teu dia a dia, o teu cotidiano, o teu estilo de vida, as pressões que você está sujeito, né? O tempo que você usa as telas, né? Às vezes até os estímulos que você tem, né? Porque algumas coisas que você pode ver podem até servir como estímulos e disparadores. Eu não estou falando necessariamente de estímulos sexuais, né? Mas, assim, às vezes vendo uma paisagem bonita numa série que você está assistindo com a tua parceira, com o teu parceiro fala assim, opa, que lugar bacana, tal. E isso dá uma disparada, né? Também tem isso. Eu sempre falo para as pacientes dos gatilhos eróticos, né? Na pandemia, diminuíram muito esses gatilhos eróticos, porque ao longo do dia você não percebe exatamente o que tá te dando tesão. Você não consegue, a gente não tem essa consciência clara, né? Isso me deu tesão. Isso, lógico, uma coisa ou outra no dia você consegue declarar. Mas nem tudo durante o dia. E quando as pessoas ficam em casa, elas diminuem muito esses gatilhos eróticos. Porque quando você sai pro mundo se relacionando e encontrando outras pessoas, às vezes esses encontros não necessariamente têm cunho sexual, você pode estar no emprego e tudo mais, mas você está interagindo com muitas pessoas, você está ali tendo uma posição, o trabalho também dá muito tesão em muita gente, as realizações, as conquistas. E a gente sabe que libido não necessariamente tem a ver só com a potência sexual, com aquela energia que move para buscar uma relação sexual, né? E você acha que... Eu acredito nisso. Eu acredito que hoje esse enfoque acaba ficando muito em cima da carreira. A cobrança para o sucesso e para a performance também tem aumentado isso. E eu vejo que talvez as pessoas, elas não estão sem libido. Elas estão com a libido focada em outra coisa. Você acha que tem esse perfil assim? Eu acho que tem sim. Se a gente considerar aí, como você falou, que libido é muito mais do que uma energia para o sexo, é uma energia para a vida, né? E a gente olha esse contexto pandêmico e a gente percebe que tem um empobrecimento desses estímulos. Na pós-pandemia, né, a gente tem uma certa melhora, né? Eu não acho que a gente conseguiu resgatar tudo, né, de antes. A gente continua com uma série de questões, de inseguranças. E tem isso que você falou, Vitor, que eu acho que também é bem importante, que é essa questão do foco no desempenho, né? Toda e qualquer forma de desempenho. A gente não está falando só de desempenho sexual, né? A gente está falando de desempenho em geral, né? Então, tem um filósofo sul-coreano que ele é muito legal. Ele mora na Alemanha, dá aula na Universidade de Berlim, escreve em alemão, dá aula em alemão. Ele chama Byung-Chul Han. E esse cara... Da Sociedade do Cansaço. Né?
Esse cara fala isso muito legal, né? Ele tem um livrinho que tem em português, traduzido, para quem está ouvindo a gente quiser ler, Sociedade do Cansaço. É, E aí, ele mostra pra gente exatamente isso, né? Que a gente se estruturou hoje de uma forma que nós somos os nossos próprios patrões, chefes, né? Então, mesmo para quem está dentro de uma empresa, né? Para quem é autônomo, para quem é uma pessoa jurídica, isso talvez seja mais claro. Mas mesmo para quem está dentro de uma empresa, as cobranças que a gente tem em relação a gente mesmo são muito grandes, né? Então a gente quer sempre desempenhar melhor, a gente quer competir, a gente quer entregar resultados. E para isso a gente sacrifica momentos importantes do nosso dia, da nossa rotina, para direcionar isso para a carreira. Então, mesmo nas minhas férias, eu vou ler um livro que fala, mesmo nos meus momentos de lazer, eu vou fazer um curso que me explica, né? Então, assim, eu trabalho muito, mesmo o lazer já é um lazer pensado num tempo para você poder investir nessa formação profissional. Mas O lazer tá operando performance, né? O lazer, ele também é assim, já que eu tenho um tempo livre e gosto de ler e a leitura me traz prazer e eu me sinto bem, bem-estar, qualidade de vida, vou aproveitar e ler esse livro que vai me, né, ajudar na minha É, formação. e assim, tudo, eu não tô falando que a gente não precisa ter formação, educação continuada, que a gente não precisa investir na gente mesmo, nos aprimoramentos, no desenvolvimento pessoal. Lindo, né? Mas a gente tem que ter um tempo pra gente, porque senão o preço que você paga por isso é alto, né? E o Churran fala assim, que o preço disso é uma sociedade que anda mais deprimida, uma sociedade que anda muito mais ansiosa, uma sociedade que tem muito mais burnout, e uma sociedade que tem muito menos tesão, que acho que é o que você está falando, Uhum. né? Porque o tesão tá focado, né? A energia tá focada em eu ser uma pessoa que trabalho melhor, que produzo mais, né? Eu, Sei mais. eu atendi uma paciente outro dia e ela me contou uma das queixas dela durante a consulta, porque eu sempre operacionalizo isso na consulta, né? Tem sempre um momento que eu deixo reservado pra gente conversar sobre sexualidade, porque as mulheres, elas sempre referem isso pra gente. Nossa, meu ginecologista anterior nunca conversou comigo. E é um trabalho que eu tenho tentado fazer dentro da ginecologia, de que as pessoas aprendam sexualidade e consigam abordar, né? Como que o ginecologista consegue abordar a sexualidade dessa paciente e os outros profissionais também. Então, eu sempre questiono isso. E daí ela falou: não, não tem mais vontade nenhuma e tudo mais. E eu pedi para ela fazer um recordatório do dia. Me conta como foi seu dia anterior. E foi exatamente esse exemplo que você comentou, da sociedade do cansaço. Ela acordava às 5 e pouco, daí tinha que preparar os filhos, porque. Não, tinha que preparar o café da manhã e arrumar as coisas, depois acordava os filhos, preparava para levar, depois ela entrava no trabalho, né? Ela foi contando uma rotina típica, né? A jornada tripla feminina, então ela tá no mercado de trabalho, ela é mãe, ela é esposa e dona de casa, ela cumpre todas essas obrigações. E aí, quando chegava 11h30 da noite, ela falou: eu não tenho vontade nenhuma de ter uma relação agora, eu já tô cansada porque 5. Daí eu só falei. Fiquei meio silêncio, daí ela. É verdade, daí ela mesmo chegou na conclusão, né? Eu esperei a pausa, porque ela tava indo tão bem, eu só pedi pra ela recordar o dia anterior dela. Daí ela falou: é verdade, né? Como que eu vou ter energia pra poder transar à noite, sendo que o meu dia foi extremamente extenuante, eu tenho várias obrigações e eu me cobro o tempo inteiro por performance. E eu senti até que, só dela chegar nessa conclusão, ela já se culpou um pouco menos. Não que a gente tenha resolvido o problema, mas essa dor, esse sofrimento que tem surgido no consultório de tenho falta de libido, quando elas conseguem entender, né, os pacientes conseguem perceber que, mas tem um motivo para isso também. Eles até se acolhem um pouco mais. E daí o desafio vai ser como fazer para poder romper isso, né? E curiosamente isso não é um fenômeno só de adulto, né? Adolescente também, né? Hoje tem uma rotina muito mais, vamos chamar assim, muito mais extensa, né? Eles ficam, não é incomum que eles fiquem na escola turno e contraturno, que além de ficar na escola o dia inteiro, eles tenham atividades complementares, estão sempre focados em estudar e etc, etc. Então também isso pode contribuir para uma... Eles ficam muito mais tempo nas telas, né? Então isso vai enxugando a quantidade de horas no dia que eles podem se dedicar a questões de perceber-se mais, né? De perceber a si mesmo e de prestar atenção no outro, né? Não tem muitos momentos de tédio, e às vezes os momentos de tédio que tem, ele é ocupado com uma atividade masturbatória, mas que acaba não ajudando ele no desenvolvimento sexual, né?
eles até têm um termo, né? Procrasturbação. Não sei se você já viu que lá fora eles usam. Lá fora eles gostam de inventar esses termos, mas que é o cara que tá entediado e simplesmente, eu vou me masturbar porque eu tô entediado. E às vezes, quando a gente atende homens no consultório que vem com essa queixa de falta de libido, daí eu pergunto, né? Mas você se masturba? Ele tem uma atividade masturbatória super recorrente, às vezes todo dia. E daí ele fala, mas quando eu tô lá com a minha esposa, eu tenho dificuldade. E pode ter gente que vai falar, então ele não gosta da esposa, ele não gosta disso. Não, não é isso. Independente de orientação sexual. Muitas vezes ele tá dedicando a energia sexual dele pra se masturbar no momento que ele só tava entediado, porque a gente não sabe mais ficar entediado também, né? Ou para aliviar a tensão, ansiedade, angústia. E assim, o momento com o outro dá sempre mais trabalho do que o momento com você mesmo, né? Você tem que. É mais alguém que tá na equação, né? Então, tem muito isso, né? A pessoa que vai buscar masturbação para buscar algum tipo de alívio, conforto ou superação de tédio, como você colocou, mas que para prática sexual, para intimidade, para troca ali, dá mais trabalho. Exige mais, né, foco, concentração e investimento. Eu né? costumo falar pros alunos assim, quando a gente tá discutindo esse tema, hoje na nossa sociedade do fast e do delivery, você consegue uma sobremesa de Nutella em 20 minutos. Então, assim, aquele casal que já tem ali, às vezes não tá tudo bem, né? Então, vai ter muito prazer comendo alguma coisa muito gostosa e assistindo Netflix, né? Não que a gente coloque o sexo acima de tudo, não. Mas também é pra entender um pouco o fenômeno de que hoje em dia a gente tem acesso a outros prazeres que antigamente era mais difícil de ter. Sim. Porque hoje tudo delivery, você contrata, você, né? Então também às vezes tem isso. Será que as pessoas também não estão substituindo por outros prazeres de comer, os prazeres de beber? Porque a relação sexual exige o encontro, exige o contato, exige o outro na equação do prazer, que eu também tenho que dar prazer, tenho que receber, tenho que dar prazer, né? Uhum. E a gente será talvez perdendo essa habilidade de encontro. Pois é. Eu acho que tem um pouco isso mesmo. E acho que tem uma coisa também, Vitor. Depois de alguns anos de relacionamento, né? Eu sinto que as pessoas elas vão pelo caminho que elas acham que é mais seguro e mais garantido, né? Como minha libido não tá tão bacana, como o meu desempenho, o meu foco no sexo não tá tão legal, eu vou por onde eu sei que se eu for, não tem tanto risco de errar, né? Ou de não dar certo. Então as pessoas acabam, né, insistindo em comportamentos repetitivos, porque sabem que vão ter algum nível de resposta, de recompensa, mas abrem mão, às vezes, do arriscar um pouco mais, né? Então, uma outra queixa muito comum em consultório, pelo menos em consultório lá quando a gente faz atendimento em psiquiatria, é isso, a gente faz... doutor, não tô entediado ou cansado ou cansada porque a gente faz sempre a mesma coisa, né? Não muda de posição, não muda de lugar, não muda de intensidade, não põe uma fantasia em prática, eu tenho vergonha de falar da minha fantasia. Aquilo que a gente faz é o arroz e feijão, né? Não que arroz e feijão não seja bom, Sim. né? Cada vez mais as pesquisas mostram que arroz e feijão faz muito bem para a saúde, Mas às vezes você quer comer uma macarronada, quer comer um hambúrguer. E aí, né, o cara não arrisca porque... O cara, eu tô dizendo no geral, assim, não arrisca porque ele acha que é mais garantido seguir por onde ele sabe que vai dar certo. Então... Tem um começo, meio e fim, né? Tem uma programação. Deu 2 minutos, agora vira aqui. Que a gente sabe que é aqui, daí você já sabe que tá no meio, e daí depois, vamos finalizar? Finaliza assim. Se mudar para cá, pode não dar tão certo. Então, as pessoas acabam meio que repetindo padrões e em sexualidade é legal você eventualmente criar, inovar ainda mais, né? Quando o casal, né, já está há um tempo junto e que precisa, de alguma forma, pensar em novas formas, né? Dessa busca de prazer, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Trazer, né, esse tema, acho que ficou nítido que tem muitos motivos das pessoas estarem falando muito e não estarem conseguindo se encontrar. E eu acho que o nosso objetivo é justamente isso, trazer luz ao tema para que as pessoas possam falar e às vezes falar com as parcerias tentando fazer alguma coisa diferente, né? Nos próximos episódios a gente vai tentar se debruçar sobre cada questão dessas que a gente trouxe hoje, tentando entender, tá, e o que eu faço? O que eu posso fazer em relação à internet, ao meu consumo? Como eu tenho uma educação digital melhor? Como que eu melhoro a minha comunicação com a minha parceria?
né? Meu marido, minha esposa, que seja, namorada. Como que a gente faz isso? E na adolescência também, né? Como que a gente constrói educação sexual na adolescência? Então, acho que a gente consegue aqui, só nesse papo de aqui quase 1 hora, a gente percebe o quê? Que o tema é latente. Mas muitas vezes na rede eu vejo todo mundo falando com muito entusiasmo, e isso aqui que a gente está falando é um discurso menos palestrinha, sabe? Porque o pessoal fala, não, vamos transar todo dia e tudo mais, vamos ser felizes, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã. Só que a gente tá vendo que no íntimo não é isso que as pessoas estão. E aí surge essa dor das pacientes muitas vezes, né? Olha, minhas amigas me cobram, porque parece que eu sou a única que não transo pra caramba. Daí, por que será que nas rodas a gente faz essa questão de contar que todo mundo transa muito, mas no íntimo não tem ninguém conseguindo isso, né? E a outra pergunta é, será que a gente precisa transar tanto assim? Será que a gente não colocou o sexo num lugar... existe a sexualidade e existe o sexo, a prática sexual. Será que a gente também não colocou num lugar que tá uma expectativa muito alta de alcançar, né? Essa expectativa que a sociedade colocou. Eu acho... Primeiro, eu acho que assim, as pessoas, quando conversam sobre sexo, né, muitas vezes trazem uma versão que não é exatamente a versão real, né? Ela deu uma maquiada na coisa, né? Sim. Ela deu uma fantasiada. E esse é outro pressuposto que, assim, eu não sei você no consultório, mas que eu aprendi a lidar também, de alguma forma, nas perguntas que a gente recebe, mesmo no consultório, assim. Quando o assunto é sexualidade, né? Em geral, as pessoas não contam pra gente tudo, né? Elas contam uma parte, elas contam aquilo que a gente acha, que elas acham que a gente vai achar que tá ok. Elas colocam a pontinha do iceberg pra fora, mas você que tá interagindo, você profissional, você sempre tem que olhar um pouco mais profundamente, né? O que aquilo quer dizer, né? O que ela tá te sinalizando, né? Então, a gente parte do discurso para entender até onde esse fenômeno pode estar chegando. E eu acho que é a mesma coisa quando as pessoas conversam sobre sexo, elas distorcem, elas omitem, elas não falam, elas contam a versão que elas acham que para elas é tolerável, muitas vezes, porque tem coisa que a gente faz ou que as pessoas fazem que elas não querem dividir com ninguém, né? Então, tem muito isso. Então, acho que sexualidade passa por essa questão de que... Filtro, né? Esse filtro social. Então é interessante a gente olhar, sempre com esse olhar um pouco mais ampliado, né? As questões que estão sendo trazidas. E quando seu amigo, quando sua amiga te contar alguma coisa, né? Desconfie. No mínimo, assim, né? Ouça, acolha, mas imagine que pode ser uma versão, né? E até um exercício nosso também de conseguir entender essas interações sociais e falar, né, por que será que eu tenho essa necessidade de provar alguma coisa para alguém e transformar um discurso numa coisa muito rocambolesca ali, de que você vive várias experiências que talvez não seja tão assim, e talvez, né, que esse nosso exercício pessoal de tô sendo sincero, por que eu preciso, né? E às vezes a gente, adulto, já não tem mais idade para ficar querendo provar nada a ninguém, mas tá lá, né? Tentando, porque é um assunto que ainda é muito tabu. Ou precisa ficar negando uma coisa que tá tão óbvia, né? E aí, assim, você fica... Por que eu preciso negar uma coisa que... Qual a razão? O que tá por trás disso? Mas é um campo vasto, Vitor. Eu acho que você vai ter muito material a trabalhar nos próximos episódios. Não, com certeza. A gente contemplou muito bem, eu acho que hoje, a premissa do podcast, da escolha do nome, e acho que não tinha alguém melhor do que você para vir aqui, né? Falo isso agora também de coração, como indivíduo. Você é uma grande referência, eu estou muito feliz mesmo. É uma realização você ter topado isso, estar aqui com a gente e trazer, porque você é uma grande referência no assunto, né? Eu sempre me espelhei muito, continuo tendo você como uma referência no meu trabalho, tanto como educação em saúde, comunicação em saúde e na área da sexualidade. E você abordou o tema como ninguém, e nos próximos episódios a gente justamente vai tentar focar em cada ponto desse para ver se a gente consegue trazer para as pessoas um pouquinho de solução, para que o que elas vão fazer com isso, né? Vou te dar aqui um presentinho, é uma lembrança, tá bom? Deixa eu te cumprimentar. Opa! Obrigado, Vitor. Assim, de novo, assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo sucesso e vida longa aí
ao podcast, que vocês consigam ajudar muita gente, discutir assuntos importantes. Obrigado pelo presente, pela lembrança, e espero que em outras oportunidades a gente possa estar junto fazendo trabalhos bacanas. Não, com certeza. Eu já te chamo aqui, ó, para um próximo episódio, porque nitidamente a gente não conseguiu contemplar tudo em uma hora, impossível. A gente podia ficar 3 dias aqui e a sua presença sempre vai ser bem-vinda. Então já tá feito o convite para próximos. Quando você estiver aqui por São Paulo, venha e a gente grava. E vocês aí que assistiram esse episódio, gostaram, por favor, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Fez sentido pra você? Esse papo aqui que eu tive com o Jairo, você tocou fundo, você falou, putz, é verdade, nossa, tô me sentindo mais aliviado. Tem a ver com a conversa que você teve no seu meio, no seu ambiente? Então encaminha para aquele amigo, para aquela amiga que vai gostar de ouvir isso que a gente tem a dizer, certo? E estamos muito felizes aqui. Comentem também quem vocês gostariam que a gente trouxesse, outros convidados, por favor, e vai ser muito bem-vindo. E você que tem vontade de ser um parceiro do podcast, também pode mandar um e-mail para comercial@vec.com.br, comercial@vech.com.br. Se você quiser uma parceria, um patrocínio, a gente está à disposição nesse e-mail. Quem não me segue ainda, por favor, me siga nas redes, o Vitor Maga, sem C. E eu vou também aqui abrir um espaço para o Jairo. Jairo, quer passar suas redes para o pessoal te seguir? Onde você tá? Quem quer consumir um pouco mais do seu conteúdo, por favor? Legal. A gente tem um site, que é o nosso grande agregador de conteúdos, né? Que é o Doutor Jairo, doutorporextenso.com.br. Temos o Instagram, Jairo Boer Oficial. E para o pessoal mais novo que quer um pouco mais de privacidade, temos o TikTok, que é Jairo Boer. Muito obrigado, então. Nos sigam nas redes e até o próximo episódio.